O nosso assunto hoje é não volte ao Egito. Vamos começar com bastante atenção lendo essa lição. Ao estudarmos o Antigo Testamento, vemos como o povo de Deus foi liberto da escravidão do Egito pela intervenção divina. Depois de 400 anos de trabalho escravo no Egito, o clamor deles foi ouvido pelo Senhor, que enviou Moisés e Arão para libertá-los. Após muita resistência em obedecer a Deus, Faraó finalmente se dobrou, permitindo a saída do povo. Quando aceitamos a Cristo em nossas vidas e decidimos caminhar em seus ensinamentos, também somos libertos do Egito, entre aspas, que nos escraviza. Satanás não pode nos prender. Amém? Vamos dar uma paradinha aqui, olha para mim, por favor, e vamos entender o seguinte. Então, qual é a comparação que fazemos nessa lição? A comparação com a libertação do povo de Israel, que passou esses 400 anos de escravidão, chegou lá na época de José do Egito, e eles eram um grupo pequeno e que cresceu muito, tornando-se uma verdadeira multidão. Deus havia feito essa promessa, dizendo que eles cresceriam mesmo, que se tornariam muito grandes, e assim aconteceu. Cresceram, mesmo debaixo de muita perseguição. Lá no Egito, eles se tornaram escravos, porque José do Egito morreu, o faraó, que gostava do José, também morreu, um novo faraó surge, e quando eles começam a observar o crescimento do povo de Deus, isso chama a atenção, e alguém chega para o faraó e diz: olha, faraó, quero um outro faraó, faraó, eles estão crescendo muito, e a continuar assim, daqui a pouco serão mais numerosos do que nós, eles poderão tomar a nossa terra. E aí o faraó abre os olhos e decide usá-los como escravos, e passou a escravizá-los. E a partir de então, aquele povo, que era um povo pacato, que estava lá crescendo com a bênção de Deus, tornou-se escravo. Depois de muito tempo, eles se voltam para Deus, clamam, e Deus levanta Moisés para tirá-los daquele cativeiro. E a Bíblia diz que com mão forte Deus os tirou de lá. Foi um trabalho muito grande de Deus para libertá-los. Deus poderia fazer a coisa mais simples, simplesmente tirar, mas Deus fez muito mais do que isso. Deus deu uma lição não só para o povo de Israel, para ensiná-los a confiar em Deus, mostrando o quanto Deus é poderoso. Cada uma daquelas pragas que foram ao Egito, cada praga daquela era para desmoralizar um dos deuses que o Egito acreditava. Porque entenda, 400 anos vivendo no Egito, a cultura daquele povo já estava impregnada no meio do povo de Israel. Muita coisa daquele povo já era uma coisa respeitada por eles. E Deus quis mostrar para eles que os deuses que o Egito servia, deuses não eram. E aí Deus, cada praga lançada no Egito era para derrubar a ideia de que aquele tal Deus do Egito era Deus, mostrando que deuses eles não eram e que o Senhor é o verdadeiro Deus. E mostrando não só para o Egito, mas para o mundo que toma conhecimento do que Deus fez no Egito. E essa lição fica para nós também, que na verdade não existe outro Deus senão o Deus Todo-Poderoso. Existem falsos deuses que alguém acredita por aí, e esses, na verdade, são demônios que se fazem deuses, que se apresentam como se deuses fossem, e por muitos tem sido respeitado, venerado, adorado. Muitos servem a esses falsos deuses, e lamentavelmente, se não abrir os olhos a tempo, poderão encarar uma eternidade separada de Deus para sempre. Porque a Bíblia diz que os idólatras não herdarão o reino dos céus. Então a pessoa pode ser uma pessoa boníssima, mas se ela está vivendo na idolatria, a Bíblia é clara em dizer que eles não vão herdar o reino dos céus. Deus libertou aquele povo do cativeiro do Egito. Volto a lembrar que é exemplo do que ele fez conosco.
Quando nós ouvimos o Evangelho, Deus também faz uma obra muito grande nas nossas vidas, porque Ele nos convence, Ele não simplesmente entra na nossa vida, tira a gente do domínio do inimigo e joga a gente na presença dEle. Não. Ele faz toda uma obra de convencimento, como Ele fez com o Egito. Em cada demônio que era derrubado lá, cada idolatria que caía por terra do Egito, Deus estava mostrando para o povo egípcio que os deuses deles não estavam com nada. Esse confronto começa quando Moisés lança a sua vara no chão e torna-se uma cobra. E aí o faraó chama os seus feiticeiros, que tenta fazer a mesma coisa. E pega também e joga lá no chão, vira uma cobra, e aí ficam as duas serpentes no chão. Mas a de Moisés engole a dos magos. E o faraó se assusta com aquilo. Moisés vai, pega de volta e vira o bastão dele, o cajado de novo na mão dele. Ali começa o confronto. Mas aquilo foi constante. As batalhas foram constantes. Até chegar um ponto em que Faraó viu que não tinha condições. Perdeu o filho. Além de tanto que já tinha perdido. Animais, prejuízos, dor, sofrimento, em todas aquelas pragas. E quando ele perde o filho, ele diz, pronto. Aí, de fato, ele acaba permitindo que o povo saia. Mas na revolta vai atrás deles, querendo trazê-los de volta. Daqui a pouco a gente vai falar disso. Voltando para a nossa lição. Mas o inimigo, não satisfeito, tentará vir atrás de nós para recapturar-nos e sujeitar-nos à escravidão do pecado. Assim como aconteceu com Moisés e o seu povo. Ele permitiu que o povo saísse, mas chega um momento que ele se revolta e vai atrás, querendo a todo custo alcançar Moisés e o seu povo para trazê-los de volta à escravidão e até para matá-los. Percebemos isso na história dos hebreus, que depois de partirem do Egito para a terra de Canaã, foram perseguidos por Faraó. Mas Deus é Deus. O Senhor abriu o mar vermelho para que seu povo atravessasse e afogou todo o exército de Faraó que os perseguia. Diga glória a Deus. Então, por mais que o inimigo tentasse levar de volta todo o povo do Egito ou até matá-los, eles não conseguiram o seu objetivo. Lembrando, porque Moisés estava na presença de Deus e fez o que tinha que ser feito. Não é diferente com a gente. A Bíblia diz para nós, na Epístola de João, 1 de João, capítulo 5, lá do verso 18 ao 20, você pode ler depois, a Escritura diz que aquele que conserva a si mesmo, o maligno não lhe toca. Aquele que é de Deus, conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Então o inimigo tentou tocar, mas Moisés era de Deus, e firme na fé lá estava, e Deus guardou o povo e não tocaram em ninguém. Nenhuma pessoa do povo hebreu morreu. Nenhum dos judeus morreram. Todos foram preservados com vida. Tanto lá no Egito, enquanto havia trevas na casa dos egípcios, na casa do povo de Deus havia luz. Enquanto havia morte na casa dos egípcios, na casa do povo de Deus havia vida. Não havia luto. Enquanto havia sofrimento aos montes lá, o povo de Deus estava tranquilo, sem problema nenhum. Porque o mal vinha sobre o Egito, mas atingia apenas o povo que não servia a Deus. Isso é lição para nós também. Aquele que é de Deus conserva-se a si mesmo. E o maligno não lhe toca. Nós temos que estar firmes nessa fé, crendo nessa palavra. Jesus, o mal não vai me tocar. O mal não vai tocar na minha casa. O mal não vai tocar no meu casamento. O mal não vai tocar na minha saúde. O mal não vai tocar nas minhas finanças. O mal não vai tocar em área nenhuma da minha vida. Nós precisamos nos posicionar diante de Deus e firmes na fé, nos guardarmos no Senhor.
Aquele que é de Deus conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Em 1 aos Coríntios 10, 13, diz que não virá sobre nós tentação que não possamos suportar. Com a tentação, Deus dará o escape. Então, sempre tem uma saída. Deus deu uma saída para o seu povo, lá no Egito, abrindo o mar para eles. Deus tem uma saída para nós hoje. Quando o inimigo vem a nos perseguir, quer a todo custo nos alcançar e nos levar de volta para o cativeiro, para a prisão, para o Egito, né? Entre aspas aí, da onde nós saímos um dia, Deus sempre nos dará o escape. Sempre há o escape. 1 Coríntios 10, 13 fala isso. Então há um escape para nós. Fiquemos atentos, alertas, vigilantes e enxergaremos sempre a saída, o escape que Deus tem para nós. Amém? Continuando a lição. Não se preocupe com as investidas do inimigo contra a sua vida. Apenas confie em quem? No Senhor e o obedeça. Pois quando Ele nos salva, também nos protege por completo das investidas do inimigo. E Ele faz isso. Como aconteceu com Noé e sua família, que entraram na arca da salvação. Deus também nos põe na arca da salvação espiritual, onde Ele mesmo fecha a porta por fora, a fim de que nenhum mal nos atinja. Nós precisamos crer nisso de coração. Sabe, irmãos, Deus é para mim, Deus é para você o que nós o fazemos ser. Se cremos, Ele é aquele que vai nos guardar, é aquele que vai nos proteger. Agora a gente tem que permanecer na fé. Lembre-se que a fé, ela é um escudo, com o qual você pode apagar todos os dardos inflamados do maligno. Esta fé, fé naquilo que Deus falou, fé naquela promessa de Deus. A hora que você coloca a fé naquilo que Deus fala, aquilo se torna um escudo para você, e aí o maligno não consegue te atingir. Mas se nós não colocarmos a fé naquela promessa de Deus, naquilo que Deus nos falou, Deus não pode fazer o que Ele gostaria, por não acreditarmos naquilo que Ele é capaz de fazer. Então nós limitamos a operação de Deus na nossa vida. Não limite a operação do Senhor, creia, e Ele será para você tudo que você ousar acreditar. Continuando a lição. A única preocupação que devemos ter na nossa caminhada cristã é com o nosso coração e mente. Não podemos servir a Deus se não for de coração inteiro. Esse foi o ponto onde muitos fracassaram no passado, como o rei Amazias, em 2 Crônicas, capítulo 25. E até hoje leva servos de Deus à derrota. Vamos ver esse caso lá do rei Amazias? Abra sua Bíblia, por favor, em 2 Crônicas, capítulo 25. Diz assim o versículo de número 1. 2 Crônicas 25, verso 1. Era Amazias da idade de 25 anos quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Jeodã, de Jerusalém. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, porém não com o coração inteiro. Bom, aqui nós vemos que houve uma brecha, uma rachadura no coração de Amazias. Havia uma imperfeição na vida de Amazias. Esse rei tinha tudo para ser uma grande bênção. Teve a oportunidade e jogou-a fora. Então o rei Amazias, muito novo, 25 anos, começa a reinar, um jovem que podia ter um futuro maravilhoso. E ele faz o que era reto aos olhos do Senhor. Isso é bonito. Mas o problema é que não fez de coração inteiro.
Esse é o detalhe que nós precisamos observar nas nossas vidas também. Temos feito o que é reto aos olhos de Deus, mas o temos feito de coração e de coração inteiro? Ou tem alguma coisa que estamos permitindo que o inimigo ainda continue na nossa vida? A gente não pode dar 99% do nosso coração para Deus. A gente tem que dar 100% do nosso coração a Deus. Isso significa servir a Deus de coração inteiro. Se tem alguma coisa dentro de nós que ainda não está completa em Deus, nós temos falhas que podem amanhã nos trazer um prejuízo muito grande. A qualquer momento. É mais ou menos como aquilo que a gente chama no direito de vício oculto. Por exemplo, você compra um box e instala na sua casa. Está instalado lá 1, 2 anos, sei lá quanto tempo. E do nada, um dia alguém foi tomar banho e quando movimentou o vidro, ele estraçalhou todo, foi todo para o chão. Não houve pancada nem nada, mas ele quebrou todo. Na hora que ele foi preparado, talvez houve alguma falha lá. Não se aqueceu na temperatura correta, alguma coisa aconteceu, entrou algum ar, alguma coisa foi e gerou o chamado vício oculto. Numa situação dessa, ninguém sabia que estava lá, mas aconteceu. A vidraçaria tem que colocar outro no lugar sem te cobrar nada. Você tem o direito de ter de volta. Houve ali um vício oculto. Havia um defeito que era oculto, mas estava lá. Dentro do coração das pessoas, muitas vezes é isso que acontece. Não há um coração inteiro. Há algo oculto. Que a gente só fica sabendo que o avião caiu. Mas era um defeito que ninguém sabia que estava existindo. Mas no coração da pessoa não se servia a Deus de coração inteiro. Servia-se em parte. A coisa acontece. Deus, ele é perfeito em todos os seus atos. A Bíblia diz que o caminho de Deus é perfeito. Em Deus não há nenhum tipo de desvio. Mas será que a gente pode dizer a mesma coisa a respeito do nosso coração? Ou se em nós também existem coisas erradas? Amazias fez o que era reto aos olhos de Deus? Fez. Mas não fez de coração inteiro. Isso trouxe prejuízo a ele? Trouxe. Basta você ler o capítulo todo aqui. Sugiro a você que faça essa leitura. Eu não vou ler tudo por causa do nosso tempo. Mas a Bíblia relata para nós que ele foi enfrentar os inimigos. Verso 7 diz: porém um homem de Deus veio a ele dizendo: ó rei, não deixes ir contigo o exército de Israel. Quer dizer, você vai para a batalha, mas não deixe o exército de Israel contigo, porque o Senhor não é com Israel, a saber, com os filhos de Efraim. Então os filhos de Efraim já estavam no erro, e não era para ir junto para a batalha com ele. Versículo 8. Se porém fores, faze-o, esforça-te para a peleja. Deus te fará cair diante do inimigo. Se você for com ele, você vai cair. Porque a força há em Deus para ajudar e para fazer cair. E disse Amazias ao homem de Deus: que se fará, pois dos 100 talentos de prata que dei às tropas de Israel? Quer dizer, ele estava preocupado com o dinheiro, porque ele tinha pago para o exército de Israel e lutar junto com ele. Poxa, mas eu já paguei, o que vai fazer desses 100 talentos que eu dei para cada um deles lá? Eu dei 100 talentos para cada soldado e comigo para a guerra. Eu paguei para eles. E o que o homem de Deus diz para ele? E disse o homem de Deus: mais tem o Senhor que te dá do que isso. Deus tem muito mais para dar para você do que isso que você gastou com eles. Você está preocupado com o dinheiro? Eu estou falando que se você for com eles, você vai perder a guerra. Você está preocupado com o dinheiro. Isso vai mostrando que o coração dele não está
Não está perfeito em Deus. Você vai vendo que o coração dele não está perfeito em Deus. A preocupação dele agora era o dinheiro. Não era obedecer a Deus, percebe? Como é que a gente vai vendo as imperfeições? Mas se eu fizer isso, mas esse dinheiro que eu paguei para ele? Muito mais tem Deus para te dar, o rei Amazias, do que esse dinheiro que você gastou com eles. Mas ele não está preocupado com isso. Está preocupado com o dinheiro. Verso 10. Então separou Amazias as tropas que lhe tinha vindo de Efraim, para que se fossem ao seu lugar, pelo que se acendeu a sua ira contra Judá, e voltaram para o seu lugar em ardor de ira. Esforçou-se, pois, Amazia, e conduziu o seu povo, e foi-se ao vale de Sal, e feriu os filhos de Seir, 10.000. Também os filhos de Judá prenderam vivos 10.000, e os trouxeram ao cume da rocha, e do mais o alto da rocha os lançou abaixo, e todos arrebentaram. Olha como é que o homem era mau. Ele pegou os homens e jogou eles de espinhadeira abaixo. Porém, os homens das tropas que Amazias despedira, para que não fossem com ele a peleja, deram sobre a cidade de Judá, desde Samaria, Bet-Horon, e feriram deles 3.000 e saquearam grande despojo. Agora vem a coisa séria. 14. E sucedeu que, depois que Amazias veio da matança dos edomitas, o que ele fez? Trouxe consigo os deuses dos filhos de Seir. Tomou-os por seus deuses e prostrou-se diante deles e queimou-lhes incenso. Então a ira do Senhor se acendeu contra Amazias e mandou-lhes um profeta que lhe disse: por que buscastes deuses do povo que a seu povo não livraram das suas mãos? Quer dizer, como é que você está, Amazias, você está buscando agora uns deuses do povo de Seir? Esses deuses não puderam protegê-los de nada, e você agora vai se prostrar diante desses deuses. É isso que você está fazendo? Olha a loucura. Sucedeu que, falando ele, lhe respondeu: puseram-te por conselheiro do rei? Cala-te, por que te feririam? Então o profeta parou e disse: bem vejo eu que já Deus deliberou destruir-te, porquanto fizeste isso e não deste ouvidos ao meu conselho. Tudo isso acontece por quê? Porque o coração dele não era perfeito para com Deus. A gente vai vendo aqui 2 casos que já mostram a imperfeição do seu coração. Então nós temos que estar atentos conosco. Olha para si mesmo. Porque às vezes tem coisas que vão dando sinal de que o nosso coração não está perfeito para com Deus. Porque parece que obedecer a Deus não é tão importante. Porque de repente tem um lucro, que eu vou conseguir um dinheiro e então o dinheiro tornou-se o meu Deus. Então deixou de ser o Senhor a prioridade. Então o dinheiro é mais importante. Mas Deus tem muito mais para nos dar do que qualquer lucro que se tenha com coisa errada. Mas a pessoa abre mão de Deus por causa do dinheiro. Abre mão do que a palavra fala por causa de um caso extraconjugal. Abre-se mão do que a palavra fala, por quê? Pelo quê? Não se abra mão de Deus por nada. Temos que amar a Deus acima de todas as coisas. Mas às vezes não é isso que fazemos. E aí mostra a imperfeição do nosso coração. Ele fez o que era reto, mas não fez de todo o coração. Havia aí, entre aspas, aí, o vício oculto no coração de Amazias. Alguma coisa que estava lá às escondidas no coração dele. Mostrando que ele não estava assim, de coração inteiro, servindo a Deus. Continuando a lição.
O povo hebreu tinha saído do Egito, mas o coração e a mente ainda permaneciam como a de escravos. Esse aqui é um grande problema. O povo hebreu tinha saído do Egito, saído de debaixo do domínio de Faraó, mas o coração e a mente deles não haviam mudado. Então não adianta a gente sair da escravidão se não mudarmos o coração e não renovarmos a nossa mente. O Romanos 12, que acredito que a maioria de vocês conheça, diz que nós temos que renovar o nosso entendimento para provarmos da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mesmo provando do sobrenatural de Deus, eles estavam impregnados na cultura pagã dos egípcios. Imagine, 400 anos vivendo no meio daquela cultura pagã, eles começaram a adotar muitas daquelas coisas para a sua própria vida. E a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes é isso que a gente faz. A gente começa a adotar na nossa vida algumas coisas que não tem a ver com a Bíblia Sagrada. Tem gente assim. Tem gente adotando a cultura aí dos americanos. Tem gente adotando a cultura de um outro povo qualquer. Estou citando os americanos, por exemplo, como no dia 31 de outubro, lembram aí de Halloween, de Dia das Bruxas, coisas desse tipo. Nada a ver com nada a ver, né? Isso está lá, lamentavelmente, impregnado na cultura americana, que não deveria estar, por ser um povo que lá, de grande maioria, seria o povo evangélico, mas já não mais praticante como deveria ser. E adotam uma coisa dessa no calendário deles lá. Infelizmente, há pessoas extraindo essas coisas de cultura de outros povos. E vêm com essa mentirada, com esse engano de Satanás, quando deveriam se render ao que a palavra fala e obedecê-la. Diz aqui o texto da nossa lição: mesmo provando do sobrenatural de Deus, eles estavam impregnados dessa cultura pagã dos egípcios. Quando a fome e a sede surgiram durante a caminhada rumo à terra prometida, eles não se lembraram de clamar ao Senhor, mas começaram a murmurar e desejar voltar ao Egito. Olha que coisa séria. Então, no momento que eles passaram de aperto, começaram a murmurar. E a Bíblia diz que um dos motivos pelos quais eles não entraram na terra prometida foi essa murmuração. Murmuravam contra Deus, contra Moisés. Moisés, por que nos trouxe para esse lugar? Não tinha cemitério lá no Egito para nós? Nos trouxe para cá para morrer no deserto? Agora vamos morrer de fome? Não temos o que comer? Não temos o que beber? Cadê a água para bebermos? Cadê a comida para comermos? Eles não lembraram de clamar a Deus, parece que esqueceram que o Senhor levantou Moisés para tirá-los do Egito no dia em que eles clamaram ao Senhor. E Deus, quando falou com Moisés, disse: Moisés, você irá lá tirá-los do cativeiro, porque eu ouvi o clamor deles. Então, eles tinham clamado a Deus. Estavam sendo tão oprimidos no Egito que decidiram clamar ao Senhor, e o Senhor ouviu o clamor e levantou Moisés para tirá-los de lá. Agora saem de lá e preferem voltar ao Egito em vez de clamar a Deus. Em outras palavras, se você tem uma necessidade, clame a Deus. Ele diz que quem pede, recebe. Quem busca, acha. Quem bate, a porta lhe será aberta. Lembre-se de Lucas 18. A viúva que insistiu para ser atendida pelo juiz Inico. E o Senhor disse: e não fará o Senhor justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Porém, o Senhor vindo fazer justiça,
encontrará ainda fé na terra? Encontrará as pessoas com esta fé firme em Deus? Ou já terão desistido, chutado o balde, abandonado a fé em Cristo? Voltando para a nossa lição. A ingratidão e obstinação dos hebreus os levaram a fazer um bezerro de ouro para adorar. A dureza de coração foi tanta que Deus não quis mais acompanhá-los. O Senhor cogitou recomeçar tudo com uma nova nação, oriunda de Moisés. O profeta, porém, intercedeu pelo povo e o Senhor os ouviu. Está lá em Êxodo 32, quando Deus propõe para Moisés: Moisés, eu vou acabar com esse povo e faço de ti um novo povo. Moisés intercede e muito pelo povo. Moisés foi o grande intercessor de Israel, que se colocou diante de Deus, dizendo para ele: Senhor, não faça isso. Se o Senhor destruir esse povo, o que vão dizer? Que o Senhor os tirou do cativeiro do Egito e não teve capacidade de colocá-los na terra prometida? E ele foi intercedendo. Até que Deus disse: olha, Moisés, nenhum dessa geração vai entrar na terra prometida. E Deus os conservou com vida, não os matou, no deserto, caminhando com eles 40 anos, protegendo, guardando, livrando, sustentando, dando a eles o que comer, conservando suas roupas, seus calçados. Deus fez o mais difícil. Podia fazer o mais fácil, matava todos eles e de Moisés fazia um novo povo e acabou. Mas não fez. Segurou, conservou-os, não deixou nem o sapato se desgastar, não deixou nem a roupa estragar. Conservou eles durante 40 anos caminhando num deserto, protegendo os animais peçonhentos, guardando-os do sol estorricante durante o dia, com a nuvem, durante a noite protegendo-os com a coluna de fogo para aquecê-los, não deixando eles passar frio, nem calor, nem fome, nem sede. Sustentou aquele povo durante 40 anos, só por causa do seu próprio nome, para que não digam por aí que eu os tirei do cativeiro e não pude colocá-los na terra prometida. Só que Deus disse: eles vão ficar andando em círculo, não vão entrar na terra prometida, só a nova geração vai entrar. E foi o que aconteceu. Por causa dessa dureza, dessa incredulidade, por causa desse coração obstinado que o povo tinha, por causa dessa dura cerviz que eles possuíam, porque eles queriam voltar ao Egito a qualquer hora, a qualquer momento, suas mentes não se renovavam, seus corações não se libertavam daquela escravidão, continuavam presos àquela escravidão. Então Deus não pôde colocá-los na terra prometida, só colocou a nova geração, que foi sendo instruída mesmo caminhando num deserto, aprendendo a depender de Deus, a confiar em Deus, a crer em Deus. Essa nova geração não conhecia mais os deuses do Egito, só conheceram o verdadeiro Deus caminhando num deserto, na dependência de Deus. E esta geração é que pôde entrar na terra prometida. A antiga não, porque estavam contaminados pelos deuses, pela cultura daquele povo egípcio, e isso os impediu de entrar na terra prometida. Além, como já falamos, murmuração, pecado, enfim, uma série de outras coisas. Continuando a lição. Os detalhes dessa história estão nos livros de Êxodo, Números e Deuteronômio. Esses registros históricos servem para que não cometamos os mesmos erros. Enxergá-los nos ajudará a não cometê-los nos momentos que também passamos por crises. Muitos, no entanto, estão indo para o mesmo caminho. Quantos desistiram da fé ao perderem um familiar nessa pandemia? Quantos murmuraram e desanimaram ao perder o emprego ou a serem atingidos por algum mal? É necessário
quebrantamento e dependência de Deus para submetermos o nosso eu à vontade do Pai. Sem guardarmos os mandamentos do Senhor, facilmente pecaremos, como o povo de Israel. Por isso, é fundamental amar a Deus e temer a Deus de todo o coração. O temor ao Senhor é o freio para não pecarmos. Provérbios 14, 27, diz que o temor do Senhor nos livra dos laços da morte. E precisamos manter esse temor a Deus. Amém?